E quando a gente fala de sorte, se tratando de Copa do Mundo, de jogadores que a gente mencionou, o próprio exemplo do Vini, o exemplo de jogadores jovens, né? Com possibilidades de disputar sua primeira Copa do Mundo. E a gente falando de sorte, a gente lembra quais foram os jogadores nas últimas Copas que, poxa, tiveram a sorte de disputar uma Copa do Mundo. E na minha cabeça, sabe quem que vem? O Zé Carlos. Lateral direito, teu companheiro em 98. E a seleção brasileira, poxa, a gente tem um time já formado. O Tite tem uma certa dificuldade de, assim, entro com esse esquema, mudo esse, porque o Tite, quando ele é mantido na 2018 para 22, ele quebra um protocolo que só 2 treinadores tinha. O Zagallo. O Zagallo e o Tele Santana, né? Sendo que o Tele foi para Tele Arábia saiu, Saudita né? e voltou. Saiu depois e voltou. Voltou pra Copa. Voltou pra Copa. O Tite teve muito mais constância. Foi direto, exato. E eu percebo que o Tite cresceu muito em vários aspectos. E um desses aspectos, ele saiu daquele tradicional dele, que ele ganhou no Corinthians, no 1-4-1, e ele tem variações porque nesses anos apareceram grandes jogadores. Só que a minha pergunta é, quem que vai ter a sorte ou o azar de ficar fora dessa última convocação que o Tite vai fazer? Caras, São né? 26. 26 Mas jogadores, né? 2, 3 ali estão brigando para ver quem fica, quem não vai. Por exemplo, o atacante do Atlético de Madrid, que jogou no Hertha, que foi convocado. Matheus Cunha. Gabriel Jesus não foi convocado. Felipe Coutinho não foi convocado. Então, fica uma dúvida, quem será que vai ser esses dois que vão acabar ficando de fora, em né? maio, o Pedro não só era pouco utilizado no péssimo trabalho do Paulo Souza, mas quando usado, o Pedro não estava legal. Em maio desse ano, a gente estava descartando o Pedro. E virou uma unanimidade merecidamente. E na época que se queria, era o Rafael Veiga, se não chama no Neymar, chama no Gabriel. As coisas mudam muito rápido. O Pedro, quando teve a primeira convocação, ele se machucou e entrou o Richarlison. Sim, Foi o Richarlison que entrou no lugar e vira. A gente joga contra a Tunísia, que foi o jogo que ele entrou, né? Ele entra no segundo tempo. Um jogo que vira já uma pelada, todo mundo substituindo. Quer dizer, o jogo ficou ruim. E a única chance que ele teve, real, ele fez um gol. Quer dizer, você vê que o cara tá no momento que ele ia fazer gol antes de começar o jogo. E não era um gol tão fácil, não. Você torceu, meu. Você não apostou. Fala a verdade. Eu acho assim, a gente tem que respeitar essa coisa do momento do sujeito, que, poxa, isso faz diferença em futebol. Eu acho que tem que ter a cota do momento. Assim, um ou dois. Ainda mais com 26, mais ainda. Aliás, o Tite, para 2018, ele estava pensando nesse cara, esse centroavante, que era o William José. E ele convocou o William José. Não estou querendo comparar, o Pedro é muito mais jogador que o William José. Mas aí aquela coisa que é fundamental, o Zé também sabe muito mais do que a gente, que é o dia a dia. O Tite sentiu o William José muito amuado entre os jogadores. Não é questão técnica ou tática. Assim, é aquela coisa do... Se sente bem ali, né? Se sente bem, quase que pediu uma selfie pro Neymar. O Zé sabe. O cara sentir. E é algo que, por exemplo, o Raí, com o Parreira e sobretudo com o Zagallo, sentiu muito para 94. É uma coisa que o Tele foi aprendendo com o tempo, que era o seguinte, o Raí era um cara que você pegava, tinha que botar no colo e falar, Raí, você é foda, e era mesmo, puta cara, não sei o que lá, você tem que jogar, abraçar o cara. Edmundo, por exemplo, pegar um exemplo que o Zé também conhece, o Edmundo você tem que jogar na parede de chapisco para ele funcionar. Mas tem cara, e isso não é no futebol, é na vida. Pô, a tua experiência de vida como profissional e tal. Tem cara que você tem que saber manejar. Claro. Né? Não, psicólogo é fundamental. Total. Então, assim, tem você caras que o lado funcionam. psicológico. E o Raí, 94, o Zagallo sempre foi meio nariz torcido e o Parreira que eu gostava mais. O Raí foi definhando a ponto de sair do time e perder a capitania, que virou Dunga, porque não se encaixava taticamente e até animicamente. E tem os caras assim, o William José sentiu, então não foi. E o Tite sempre quis esse outro cara, que evidentemente é um puta centralmente, que é o Pedro. Ele vai estar muito bem nessa hora. Mas, pô, vocês acham que eu tô falando merda quando... A princípio sim, mas tudo bem. Tá, então, a princípio sim. Isso a gente já tá certo. Partindo do princípio. Partindo do princípio que eu tô falando merda, assim, o 26 jogadores, a gente tá aqui discutindo jogadores que ficariam de fora dessa convocação de 26 jogadores, que é um problema é um certo problema, para a seleção brasileira. Vocês acham que as outras seleções do mundo têm um problema parecido? Assim, tem jogador demais bom pra caralho?
Porque assim, a gente tem uma vantagem, na minha opinião, contra as outras seleções, que é até o nosso banco é muito foda. Sim. Sabe? Sim. Então, será que não tá aí uma outra vantagem que a seleção brasileira tem? Sim. Eu não acho que é verdade em relação à França. Eu acho que a França tem um baita de um banco. Muito bom. Muito bom. A Inglaterra também tem um banco bom. Pô, quem é que tem medo da Inglaterra? Mas a Inglaterra na Copa nunca funciona. Quer dizer, mas eles melhoraram em 2018, embora com 200 gols de pênalti do Kane, né? Quer dizer, que não acha essas coisas assim, tanto assim. Mas assim... Mas eles têm bons jogadores. Quer dizer, eles estão melhorando, sem dúvida. A Alemanha tá... Eu não faço muita fé na Alemanha, não, sinceramente. A Alemanha tá Alemanha, buscando uma Espanha, renovação. eu acho que tanto a Alemanha ali, como a Espanha... mudança A de Espanha é treinador. muito boa. Se a Copa de não- 2022 fosse em 2023, a Espanha acho que teria mais chances. É que muita gente... O Pedro é maravilhoso, mas muito jovem. Gavi, muito bom, muito jovem. Eu sou O Ansu Fati também. Muito bom, mas tudo moleque. Agora você pode falar a mesma coisa do Vini Júnior, do Rafinha, Sim, do sim, Paquetá, quer dizer, que teoricamente a Copa desses três caras é a próxima. Porque ele tá no Portugal auge, tem a né? melhor geração da história em qualidade e quantidade. Só que eu não acho que tem um grande time, nem um grande treinador. Mas pode fazer uma ótima Copa. E tem essa coisa da crítica ao Cristiano, né? Que né, já em Portugal já tá grande pra Sim. caramba. Sim. Do custo que é manter o Cristiano no time. Porque todo mundo joga em função de um cara que é meio... Que tá um certo não poste tá- em termos de ataque, né? Em termos de movimentação. Ele, obviamente, chega uma hora que a idade vem. Até pro Zé Roberto veio. Imagina pro Cristiano, Não, que era aquele não seja cara um que não herege, gostava de João. fazer. Tá melhor agora, né, pô. sofrendo isso. O Cristiano Não, tá sofrendo isso porque, poxa, quando que a gente poderia imaginar que num derby, o Cristiano tá no banco de reserva? Não sei se você viu no último jogo Foi de até Portugal. bom ele ter ficado no banco, viu, Igão? No Porque último, tomaram 6, meu velho. no último jogo de Portugal, que o Foi. técnico botou ele titular. Teve 2 lances que ele jamais perderia, que ele perdeu. Verdade. Uma que ele chegou sozinho, mas chegou um pouquinho tarde, um pouquinho desequilibrado com o corpo, errou, estou para fora. No outro, ele chegou na mesma situação, aí ele matou a bola, e hoje em dia, se matar a bola na área, já chegou alguém e te tirou. Então ele perde 2 chances que ele não perderia, que é exatamente essa fração de segundo da idade que ele perdeu. Então, eu acho que Portugal tem um belíssimo time, mas Mais jogadores mais do que de um Cristiano, time, né? Até pelo trabalho do Fernando Santos é discutível. Mas até em cima disso, a gente gosta de fazer esse tipo de conjectura. Já que pode ter uma Copa no Portugal, Espanha e Ucrânia, e tipo jogo de War e mais um terceiro continente à sua escolha, podia pegar o Haaland e a FIFA e emprestar ele pra uma seleção, né? Porque, pô, é maldade, né, cara? Já aconteceu várias vezes. verdade. George Best, Ryan Rich Giggs. Money, Ryan Giggs, o EA, tantos caras maravilhosos que não tinham seleções à altura. Vou jogar. Porra, mas o Haaland é uma maldade não tá nessa Copa. Também acho, cara. Também acho. Que monstro. E a Sérvia acabou de dar uma coça na Noruega. Pois é, cara. A Então, assim, Sérvia. Então, gente, essa estreia é muito pouco tempo. A coisa que é novidade, não só 26 jogadores que é uma novidade para você. É a inexistência de tempo de treinamento antes da Copa. Sim. Você E tem Copa no meio o da temporada, Brasil, né, porque João? estreia dia 24, vai ter ali, se encontra dia 14, dia 15, enfim, tem ali 8 dias ali. Beleza, é um pouquinho mais que os outros, mas ao mesmo tempo depois encurta o período de tempo entre um jogo e outro para a seleção brasileira. Obviamente, quando chegar oitavas, quartas de final, vai descansar 2 dias e jogar. Que vai ter um preço também. Então, isso é novo, isso é novo e as coisas têm que... A Copa no meio da temporada, É né? que nem você jogar um Primeira quebra-cabeça temporada. pro alto e você que as peças encaixem na hora quando caírem no chão. Cara, não é fácil para um treinador fazer isso, sabe? As coisas mudam e tem um momento, tem uma coisa que não dá certo, você muda ou não muda. Eu acho que o trabalho dos treinadores nessa Copa vai ser muito difícil. Mais nesse insano aspecto. do que tem sido. Tá falando aqui da Copa de 70, o Brasil de 70 é o melhor Brasil que já existiu e também a melhor seleção, também por um detalhe básico. Aquele time treinou junto 112 dias. Ninguém chegava perto. E mudando de treinador. 112 dias, até demais, os caras não se aguentavam mais. Né? Então, assim, gente, não tem como. É isso que o show falou. E com esse detalhe, né, Zé? Que é uma Copa no meio da temporada europeia. Primeira vez que acontece. Sim. Então também até para facilitar o que a gente vai errar o palpite. Né? Se bobear a Noruega, vai pra final. Nem tá na Copa, mas vai. Né? É assim, porque nunca aconteceu isso em Copas, né? No meio da temporada. Então pode mudar uma e outra coisa.